Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos continuar o nosso estudo de Gênesis. Então, acompanhem comigo o estudo de Gênesis, capítulo 9. Nós hoje vamos estudar do versículo 20 ao 24, tá bom? Versículo 20 e 21. Sendo Noé agricultor, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda. Noé, irmãos, ele era um agricultor. Quando ele saiu da arca, ele plantou uma vinha. A videira no Antigo Testamento simbolizava Israel. Já no Novo Testamento, a vinha e o seu fruto tornou-se símbolo de uma vida plena no tempo de Jesus. A primeira referência que temos na Bíblia sobre o cultivo de uvas já nos traz a informação do uso abusivo do vinho. Como resultado, nós vemos a embriaguez e a nudez de Noé. E a nudez no Antigo Testamento tinha um significado muito forte. Significava indignidade e desonra. Noé, depois de muitos anos obedecendo a Deus, ele caiu em pecado. O resultado da embriaguez de Noé é a falta de pudor. Noé, ele embriagado, ficou nu dentro de sua tenda. A embriaguez e a vergonha caminham juntos, irmãos. Toda pessoa que se embriaga passa por momentos vergonhosos. Você conhece pessoas assim, que vivem embriagadas? Elas sempre estão passando por momentos vergonhosos, não é verdade? Uma observação: a Bíblia ela não condena o cultivo nem o consumo do vinho. Na verdade, na sociedade do Antigo Testamento, o vinho era considerado uma bênção de Deus. Mas a Bíblia ela condena a embriaguez, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Outra observação: o álcool, irmãos, ele não é um estimulante. Tem pessoas que bebem dizendo que é para ficar alegre, para ficar feliz, mas ele não é estimulante. Ele, na verdade, ele é um depressivo e aos poucos ele vai tirando a sua alegria. O álcool, ele pode te dar um prazer momentâneo, mas aos poucos ele vai te enfraquecer, ele vai tirando as suas forças e a sua dignidade. Por isso, Deus estabeleceu que o nazireu, os sacerdotes e os governantes, quando fossem tomar alguma decisão importante, eles se afastassem do vinho. Versículo 22. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, foi contar isso aos seus 2 irmãos que estavam do lado de fora. Cã, o filho mais novo de Noé, flagrou seu pai nu dentro da tenda. E ao invés de ajudá-lo, ele fez ao contrário. Ele expôs ainda mais o seu pai, falando da sua vergonha para os seus irmãos. Alguns estudiosos afirmam que Cã, além de ter visto a nudez de seu pai, também teve relações sexuais com ele, mas a Bíblia não indica isso em momento algum. O texto não sugere que Cã tenha tido relações sexuais com seu pai. O texto não diz que ele descobriu a nudez de seu pai, que isso poderia indicar uma relação sexual, mas diz apenas que ele viu a nudez de seu pai. Portanto, irmãos, o pecado de Cã não foi ter visto o seu pai nu, mas foi ter tido esse prazer demoníaco de contar para os seus irmãos o pecado de seu pai. Versículo 23. Então, Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram-na sobre os seus próprios ombros e, andando de costas e com os rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a vissem. Olha a diferença de Sem e Jafé para o Cã, muita diferença. Quando uma pessoa peca, irmãos, nós não devemos sair por aí espalhando o pecado da pessoa, mas a gente deve ajudar aquela pessoa na sua fraqueza espiritual. Se Cã vivesse nos dias de hoje, com certeza ele iria sair espalhando por aí nas redes sociais. Ele iria pegar o celular dele e sair gravando aquela cena do pai dele e espalhar a notícia por aí,
que é isso que as pessoas fazem hoje em dia. Quando vê um ato de vergonha de outra pessoa, tiram foto, gravam e postam nas redes sociais para envergonhar ainda mais o seu próximo. Versículo 24. Quando Noé despertou do seu vinho, soube o que o filho mais moço havia feito. Quando Noé despertou da sua embriaguez, ele ficou sabendo o que Cã tinha feito. Por essa razão, ele proferiu maldição sobre Canaã, o filho mais novo de Cã, e ao mesmo tempo bênçãos sobre seus filhos Sem e Jafé. Noé, ele foi um dos homens mais importantes da história humana. Ele andou com Deus, ele obedeceu a Deus por muitos anos de sua vida. Ele foi pregador da justiça. Mas Noé era um homem sujeito ao pecado, assim como todos nós somos. E mesmo depois de andar com Deus, ele caiu em pecado. Antes da gente julgar a conduta de Noé, vamos pensar no que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 10, 12, que diz: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. É muito fácil a gente julgar a conduta do próximo, não é, irmãos? Mas olhar para nós mesmos já fica difícil. Quando a gente olha para nós mesmos, a gente passa a não julgar a conduta do outro. Quem pode julgar é Deus, não somos nós. Amém? Então fiquem todos com a paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.